Você já sentiu vergonha por ter alguma doença na sua pele? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre o impacto na qualidade de vida que muitas doenças provocam na vida dos pacientes dermatológicos. As doenças de pele, infelizmente, têm uma peculiaridade a mais se a gente for comparar com outras doenças, porque as doenças de pele, por uma questão óbvia, elas são muito mais visíveis. A maioria das doenças cutâneas, elas são visualizáveis, então tá aí para quem quiser enxergar. E isso é fonte, normalmente, de sofrimento mental para muitos pacientes, porque isso gera uma questão muito importante que é o constrangimento, que é a vergonha. Muitas pessoas sentem vergonha do tipo de doença de pele que possuem. Algumas doenças de pele, dependendo da extensão corporal, elas são bastante impactantes porque elas podem gerar alteração da coloração da pele, elas podem gerar muita coceira, elas podem gerar alterações de textura e de espessura que as pessoas normalmente não gostam ou que acabam ficando expostas socialmente. E isso acaba gerando um desconforto que leva o indivíduo progressivamente a se distanciar das situações de vida que habitualmente ela viveria. Claro que estamos falando aqui dentro de uma situação de normalidade, não com relação à pandemia, mas considerando uma situação de normalidade, esses pacientes tendem a se isolar socialmente. E esse isolamento social, por conta de uma doença de pele, normalmente ele é muito grave porque ele progressivamente, dependendo dessa intensidade, pode gerar a piora de quadros depressivos. Então o paciente ele pode piorar um processo de depressão e esse processo de depressão, por sua vez, também piora o isolamento social. Então isso vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso que o paciente às vezes não consegue sair. Existem doenças dermatológicas muito clássicas, doenças de pele que são reconhecidas por gerarem esse desconforto, porque são muito visíveis, muito visualizáveis, como o vitiligo, que é aquela doença autoimune que provoca manchas brancas na pele. A psoríase é um exemplo de doença bastante impactante, porque forma placas vermelhas e que coçam muito por todo o corpo do paciente. Às vezes mesmo uma acne, uma espinha do adolescente, dependendo do grau de intensidade, isso faz com que o adolescente nem saia de casa, não conviva dentro daquelas situações de normalidade. Isso é muito grave, isso precisa ser entendido para a gente poder ajudar o paciente. Normalmente, quando esse quadro ele se agrava, a gente precisa de alguns subsídios para poder auxiliar o paciente, não só a questão do tratamento dermatológico. Quando a gente vai tratar esse paciente, quando a gente vai abordar essa doença de pele, é importante que a gente siga algumas etapas do tratamento para que a gente possa ajudar, para que a gente possa melhorar essa qualidade de vida, né? Então, em primeiro lugar, a gente sabe que existem muitas doenças dermatológicas que são difíceis de serem tratadas. Porém, existem tratamentos específicos para cada doença de pele. Então, se o indivíduo não trata, é uma etapa muito importante que não é seguida. Então, em primeiro lugar, é muito importante que a gente trate a doença de pele, que o paciente siga corretamente essa conduta e o tratamento proposto pelo dermatologista. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam não tratando. Em segundo lugar, é muito importante que você conheça a sua doença de pele. Na verdade, é importante você entender o que ela é para você poder se autoconhecer. Uma das queixas mais frequentes dos pacientes é que quando eles estão nas situações da vida social, as pessoas se afastam deles. Eles falam: doutor, as pessoas normalmente se afastam de mim porque acham que a minha doença é contagiosa, eu já perdi emprego ou possibilidades de emprego por conta da minha doença de pele, as pessoas dão risada da minha condição. Então é muito importante você se autoconhecer. Em terceiro lugar, é importante que você faça uma autoavaliação diária para você entender: será que eu estou me distanciando das situações da vida? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que é muito importante por conta da minha doença de pele? Essa autoavaliação ela é essencial. E em quarto lugar, mas não menos importante, você procurar auxílio psicológico caso você esteja muito desconfortável com a sua situação, porque às vezes a gente não consegue dar conta sozinho
de toda essa situação, não é verdade? E se você não tem uma doença dermatológica, isso é muito importante. Algumas condutas parecem óbvias, mas que muitas pessoas não fazem. Não fique encarando, não dê risada, não aponte. Parece uma coisa até estranha de ser necessária de dizer, mas muitas pessoas acabam expondo o outro a uma situação constrangedora. E uma coisa também muito importante, oriente as crianças ao seu redor de que uma mancha, uma pinta ou uma lesão, isso qualquer pessoa pode ter, isso não deve ser motivo de constrangimento, né? Não deve ser motivo de pergunta, de apontamento, a gente tem que trazer conforto para o outro. Lembrando que o mundo melhor começa a partir de nós. Eu sou o Pedro Colli, médico dermatologista, fico aí à sua disposição para mais dúvidas e perguntas. Até mais.